No vídeo de hoje, iremos falar de famosos que adoravam lacrar, mas acabaram tomando atitudes contrárias àquilo que elas sempre defendiam. Tem pessoas que diziam que iam ser gordinhas pro resto da vida, que era super saudável e o mundo era pequeno demais para ela, mas acabou fazendo cirurgia bariátrica. Tem famosa que se dizia super feminazi, que dominaria o mundo só com mulheres, foi traída pelo namorado e resolveu reatar. Minha gente, tem cada história aqui, uma melhor do que a outra. Olá, meus amigõezões e minhas amigõezonas, tudo bem com vocês? Minha gente, para começar esse vídeo eu queria pedir que você deixasse o seu likezão e se aparecer a opção hypar, por favor, né? Aperta no botãozinho aí que não paga nada e me ajuda demais. Bom, a primeira história desse vídeo, minha gente, é algo que surpreendeu muita gente. Todo mundo aqui conhece a Thaís Carla, né? Uma influenciadora plus size que ficou famosa por militar sobre o mundo ser pequeno demais. A Thaís Carla sempre romantizou a obesidade e dizia que não é porque ela era obesa que ela era doente, que ela tinha muita saúde. A Thaís dizia que uma mulher pode ser gorda e ao mesmo tempo ser saudável. Gente, eu não queria falar isso pra vocês hoje, mas... Cara, quando eu me olhei no espelho hoje, sei lá, me veio uma sensação assim, tão esquisita, cara. Em saber, cara, que eu sou tão gostosa, gente. Como o ser humano pode ser tão gostoso nessa face da terra? Olha isso, gente. Olha isso, olha que gostosura, baby. Eu fico chocada. Eu fico até com vontade de chorar, gente. Sou muito gostosa, brother. Ela vivia militando a favor de corpos gordos, minha gente. Inclusive arrumando diversas confusões com pessoas da área da saúde, como médicos e enfermeiras. Ela disse que o médico foi gordofóbico quando quis fazer uma cesárea no seu parto. Também acabou processando uma enfermeira pelo mesmo motivo. Só nas duas gravidezes, como é que foi? Gordofobia médica foi nível hard, né? O que? Eu não entendi. A gordofobia na gestação foi nível hard, né? Com os médicos? A primeira foi pior. Porque não tinha dinheiro, não fazia nada em particular. Aí eu fazia tudo no público. E aí ela falou assim, foi no postinho que eu comecei a fazer. Aí ele falou assim, você vai ter que ir pro gestação de risco. Mas eu falei, por quê? Ele falou, porque você é gorda e porque você... Vamos fazer exames? Falou assim, os exames, se alterar, você vai ter que ir pra gestação de risco. Aí era público, imagine, pelo SUS. Nossa. Quantas horas eu ficava numa fila pra ser atendida. A Thaís, minha gente, passou a ganhar dinheiro só com processos e viver deles. Mas parece que a casa dela foi caindo. De uns tempos pra cá, ela começou a perder esses processos. Do céu, meu advogado acabou de me mandar mensagem falando que eu ganhei o processo da obesa mórbida. Aquela pessoa que fica processando todo mundo, sabe? Esse tipo de gente que fica processando porque a gente fala que a obesidade é uma doença. Alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando para as pessoas não se aceitarem, para as pessoas não acreditarem nessas historinhas de se aceite como você é, porque isso é a maior enganação. E eu fui processada por uma pessoa que tem assim, problema mental. Muito problema mental. Esse tipo de pessoa fica fazendo vídeos na internet pra chamar atenção, pra ganhar dinheiro através disso e, além disso, processa outras pessoas. Me pediram 15 mil reais. 15 mil reais do meu bolso pra fazer o quê? Com o meu dinheiro? Pra ficar comprando iFood? Não, quem vai comprar iFood com o meu dinheiro sou eu, porque o dinheiro é meu. Eu trabalhei pra ganhar 15 mil reais, eu não tenho que dar 15 mil reais pra ninguém, não. Porque eu tô falando que obesidade é uma doença na internet. É doença, não é? Então o juiz foi lá e homologou o negócio. Eu não sei o que significa, mas meu advogado falou isso. Então eu ganhei o processo. Ganhei o dinheiro, vai continuar sendo meu, porque ele é meu, porque eu trabalhei. Se você quiser, vai lá trabalhar também. Perdendo um processo, inclusive, minha gente, pro humorista Léo Lins. O Léo Lins ganhou da Thaís Carla na justiça. Essa piada é de 2016, né? Por exemplo, não faz muito tempo, pegaram uma fala da Thaís Carla, que aliás é uma pessoa que adora processar comédia, processar todo mundo. Processa todo mundo. Processa todo mundo, né? Parte da vida dela, ela ganha o sustento na justiça. É isso. Acho que a ocupação dela lá é processadora. É isso. E, aliás, vou comentar aqui em primeira mão também. Acabei de ganhar um processo da Thaís Carla.
Pega essa! Esse dinheiro teu ela não vai Porra, ter. esse daqui foi igual o turco lá com a mão no bolso, ó. Plau! Toma! Acabei de... E não sai em lugar nenhum. Nenhum. Por isso que eu tô falando aqui. Dá pra acreditar? Bom, mas toda essa militância da Thaís, a gente pensava que ela seria dessa forma pro resto da vida, né? Ela vivia falando, minha gente, que o avião não foi projetado pra ela porque não cabia ela, que o box era pequeno demais, que as cadeiras eram pequenas, que não cabia o bundão dela na cadeira. Era aquela coisa que vocês já estão acostumados a saber, né? Ela foi enfática ao dizer: o corpo é meu, a decisão é minha e o caminho é meu também. Eu sou livre para fazer o que eu bem entender. Minha gente, a lacradora deslacrou. A vida inteira ela lacrou em prol da obesidade. A vida inteira a Thaís dizia que ser gorda era saudável, era bonito e que as mulheres precisavam se aceitar da forma que eram. E agora ela traiu o movimento da obesidade. Será que a Thaís vai virar gordofóbica agora, minha gente? Vai emagrecer e ficar magérrima. O que vocês acham disso, hein? Deslacrou ou não deslacrou geral, minha gente? Deixa a opinião de vocês aí. Acontece que semana passada ela surpreendeu demais as pessoas. É que Thaís Carla disse que tinha emagrecido 35 quilos. Chupa essa manga. Tudo isso para fazer uma cirurgia bariátrica. Ela ia arrancar todas as banhas, minha gente. E a Thaís foi sim submetida a uma cirurgia bariátrica para a perda de peso. Ela foi extremamente criticada nas redes sociais, principalmente pelas seguidoras que seguiam ela justamente por ela romantizar a obesidade. As mulheres plus size diz que estão se sentindo traídas. A Thaís traiu um movimento que ela mesma criou aqui no Brasil. E ela foi perguntada e questionada ao portal G-Show o motivo dela resolver ter emagrecido. A próxima, minha gente, é uma história de uma cantora muito famosa aqui no Brasil. Essa cantora tinha um namoradinho e namorava há mais de 2 anos. Ela estava de cria dele esperando uma criancinha linda, quando ela descobriu que, ele tinha colocado um belo par de chifres em sua cabeça. Estou falando da cantora Isa. Isa, minha gente, surpreendeu a todos em julho do ano passado ao anunciar a sua separação do jogador do Mirassol, Yuri Lima. O motivo? Ele tinha metido um par de chifre na sua cabeça. Yuri estava tendo um caso com Kevin Gomes. Pensa na mulher mais feia do que a Isa, coitadinha. Deve ser pior ser chifrado por uma mulher mais feia do que por uma mais bonita, né? Quando é uma mais bonita, você entende. Mas uma bagaceira de mulher dessa, toda escangaiada. E aí, a Isa, que sempre foi feminista e sempre pregou pela liberdade e empoderamento feminino, veio até as redes sociais para anunciar a sua separação. Ela disse que nenhum homem poderia fazer uma mulher de trouxa e que o relacionamento estava acabando naquele momento por uma quebra de fidelidade e que isso era inaceitável, que todas as mulheres deveriam se unir e se empoderar na causa. Bom, minha gente, todas as mulheres do Mexeu com Uma, Mexeu com Todas veio ajudar ela, um monte de atriz feminista aplaudindo ela, e ela cada vez mais empoderada. Ai, eu larguei dele, tô toda empoderada. Mas, minha gente, quando ela tava na casa dela, ela chorava no banho. Ela falava: ai, Yurizinho, por que você fez isso comigo? Eu te amo, mas eu sou feminazi e agora eu preciso bancar tudo isso. O que eu vou fazer da minha vida, Yuri? Olha o que você fez eu passar. Mas aí, minha gente, curiosamente ou não, meses após a separação, o Yuri passou a rondar a casa da Isão de novo. Tava sempre passando por ali, sabe? A Isa tava grávida, quase parindo já a Nala. E ele ia lá. Até um dia o Léo Dias noticiou que ele tava rondando a casa dela. Na época a Isa falou: ele é pai da Nala, né? Ele tem que conversar com a bebê na barriga pra bebê saber quem é o pai, né? Vocês estão falando demais já, né? Não tenho nada com esse homem, não. Não tenho nada, sou feminista. Pelo amor de Deus, não tenho nada com esse homem. Mas, minha gente, depois de alguns meses, Isa reatou o noivado com Yuri. E como parte do acordo para que esse relacionamento voltasse, ele teria que deixar de jogar futebol no Mirassol para ficar somente ao lado dela. Minha gente, o feminismo ficou assim, ó. Onde que eu tô? O que tá acontecendo? Isa traiu o movimento.
Porque além dela voltar com o cara que tinha traído ela, Isa ainda tirou ele do emprego pra bancar o macho. Dá pra entender, minha gente? Ela deslacrou de uma vez, que as feminazes não entendeu mais é nada. Tanto que agora as feminazes nem gostam muito de falar mais da Isa. Ela até saiu do clubinho, minha gente. Saiu do grupo, arrancaram a Isa do grupo. Ela tinha um grupo lá, Suvacudas Felizes. Acabaram arrancando ela do grupo por conta disso, coitadinha. Bom, minha gente, mas de certa forma o cara traiu ela, errou. Mas a gente tem que levar uma coisa em consideração. Ele é o pai da filha dela, né? E pra criança, o mais importante é ver a família junto. Se ela perdoou, se ela acha que ele não vai fazer de novo, se ela acha que tá certo, quem somos nós pra julgar, na verdade? Eu prefiro muito mais ver uma família unida e feliz do que uma família separada. Mas ele foi ceboso, ele foi ceboso. Ela era feminazi, perdoou ele, deslacrou. Bom, minha gente, é por isso que eu falo. Esses movimentos, é um movimento muito de internet, sabe? É um movimento muito de lacre. Porque na realidade não é bem assim que as coisas acontecem, a gente sabe disso. Muita firula em rede social, na televisão, mas em casa o negócio é do outro jeito, as coisas acontecem sempre de outra forma. Bom, mas a Isa acabou deslacrando. Minha gente, agora a gente vai falar da moça do mansplaining. Vamos falar de Kéfera Bookman. Né? Como é seu nome? É Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é desnecessário. A Kéfera foi uma youtuber de muito sucesso. Depois se aventurou na carreira de atriz, adivinha onde? Onde? Na Globo, lógico, a emissora número 1 das feminazes do Brasil. Vocês lembram daquele episódio que ela foi lá no programa Desencontro com Fátima? O programa mais constrangedor da TV brasileira? Bom, minha gente, só abrindo um parênteses aqui, dizem que o programa, depois que a Fátima saiu, ficou menos feminista, ficou um pouco mais agradável com o Patricião. Não sei porque eu não assisto, mas dizem que ficou melhor, né? Ficou ou não ficou? Mas vocês lembram que ela foi lá junto com uma véia, daí que o rapaz foi dar a opinião dele? Ai, você tá fazendo mansplaining, depois você tá fazendo mansтерrupting. A Kéfera falando e a véia feminista do lado. Sabe? Foi uma cena, minha gente, bizarra. Vocês lembram disso, né? Tempos depois, Kéfera disse que se arrependeu muito de ter feito isso, até pediu desculpa pro menino Wallace, né? Mas, minha gente, Kéfera ainda continuou se entendendo como uma militante feminista. Kéfera dizia que não tinha mais coragem de namorar com um homem, se relacionar com um homem, porque em geral os homens são extremamente abusivos. Os homens faltam com respeito contra as mulheres. Os homens, minha gente, são os lobo mau. E que ela namoraria uma mulher, porque uma mulher é mais delicada. Uma mulher não é tóxica. E assim ela seria feliz. Será que foi isso mesmo? Meses atrás, Kéfera apareceu na internet para dizer que sofreu um relacionamento extremamente abusivo e narcisista com uma mulher. É, minha gente, a Kéfera veio dar um depoimento dizendo que estava namorando uma moça da qual ela não queria citar o nome e que foi o relacionamento mais tóxico e abusivo de toda a sua vida e que ela comeu pão que o tinhoso amassou. Vivi um relacionamento merda com uma mulher. Tu acredita? Bicha, nem eu. Como que eu fui cair nessa cilada? O relacionamento merda. Quando eu falo merda, eu tô evitando falar ácido glicólico mais niacinamida. Diz que é ótimo, fecha os poros, incrível. Com mulher é muito velado. E eu só fui descobrir isso vivendo. Que raiva, alguém podia ter me avisado, né, gente? Nossa, história é longa. Vocês querem saber? Estão com tempo? Então tá bom. Eu vou contar um pouquinho, tá? Eu já tava acostumada a ter dedo podre com homem. Com mulher foi novidade. Eu pensei assim, não vou viver um relacionamento ruim com uma mulher, porque eu acho que mulher não vai ser sacana com outra mulher, certo? Errado! Muito errado! Gente, vivi uma montanha russa horrorosa, que graças a Deus durou pouco tempo, mas foi o suficiente pra ter dado um estrago, viu? Ô, bicha ruim. E vocês sabem, eu, precursora da quarta onda do feminismo no Brasil... Tô zoando. Não, mas eu que já tive muito do lado da... Caralho, que eu tô vermelha. Eu que já fui muito milituda, né? Eu sou a pessoa que zero seria a favor do discurso. Não, porque minha ex é louca. Aparentemente, a língua é o chicote da bunda, né, minhas amigas? Porque, no caso ali, o bagulho é muito sério. É um transtorno de personalidade. Quando eu terminei por conta própria, baseado no caos que eu tava vivendo com ela. Eu tava tão destruída psicologicamente que eu pensei assim, cara, acho que eu tô louca. Acho que o problema sou eu. Aí eu falei, mas isso aí é esquisito, né? Porque... baseado em tudo que eu vivi,
Não é possível que eu tenha sido a única premiada pra ela ter sido escrota. Bora falar com as ex dela. Que quer também trabalho no FBI, caso necessário, contrate meu serviço. E eu fui atrás das mulheres que eu soube que ela já tinha se relacionado. E aí... Aí o bagulho ficou sério, porque eu descobri atrocidades. Não foi nada pessoal do universo comigo, é ela mesmo. E essas mulheres me relataram, assim, cada coisa, gente. Cada coisa. Descobri cada coisa que ela aprontou na vida dessas outras mulheres que ela já namorou, já ficou, que assim... Nossa. Sabe o rei Midas? Que tudo que toca vira ouro? Ela é Midas ao contrário, tudo que toca vira bosta. Bem curioso isso, né? Porque ela dizia, minha gente, que namoraria uma mulher porque os homens são todos tóxicos, abusivos. E a mulher fez a mesma coisa com ela. Foi obrigada a deslacrar. Vim na internet pra falar que uma mulher também pode ser abusiva, tóxica e narcisista. Eu amei tudo isso porque isso é experiência de vida, minha gente. Eu não amei o sofrimento de ninguém, porque eu não comemoro, não torço pelo sofrimento de ninguém. Mas ver um lacrador, minha gente, bebendo do próprio veneninho é a coisa mais linda que tem na vida. Quem sabe agora ela não cria vergonha na cara e abandona esses movimentos trouxa de feminazi, né? Eu sempre falo aqui, minha gente, o feminismo ele é tão nocivo quanto o machismo. Eu acredito que os homens precisam resguardar a sua masculinidade e as mulheres a sua feminilidade. Mas, minha gente, que as pessoas precisam conviver bem em harmonia. Essa coisa da luta de nós contra eles é ridículo, é político e só faz segregação entre as pessoas. Homem ceboso que faz um monte de coisa errada com mulher? Tem, aos montes. Sou o primeiro a denunciar quando eu vejo um homem ceboso aqui que abusa de mulher, que faz cagada com mulher. Mas tem mulher que destrói a vida do caboclo também? Tem, aos montes. Então vamos parar com essa palhaçada aí, né? Minha gente, o próximo caso é da cantora de uma música só, a que canta Is My Love. Sabem quem eu tô falando? Gabi Amarantos. Bom, Gabi Amarantos é uma pessoa que eu não gosto muito assim, acho ela bem repulsiva até em alguns momentos. Lembro quando ela desceu o pau no Silvio Santos, né? Uma pessoa que chata pra caramba. Ela ficou um tempo ali trabalhando no programa Saia Justa do GNT. Esse é o programa mais feminazi da televisão brasileira. É um programa que traça na audiência, nunca dá um ponto de audiência, porque ninguém suporta assistir aquilo. Nenhuma mulher boa da cabeça assiste um programa daquele, né? Foram enfiar a Eliana justo lá, porque pra entrar na Globo tem que virar doutrinador, né? Tem que virar feminazi. E a Eliana ainda tinha aquela carinha de boa moça de família da SBT, falou, vai pra Saia Justa, quando você virar feminazi você volta pra Globo pra apresentar um programa seu. E é o que tá acontecendo, a Eliana tá lá pra fazer treinamento, né? Mas a Gabi vivia falando que a pessoa tinha que ter uma autoaceitação, que a pessoa tinha que se aceitar com seus corpos gordos, a pessoa tinha que aceitar a sua imagem, e que não era feio ser gordo, que gordos poderiam ser saudáveis, que mulheres gordas também eram bonitas, atraentes. Seja gordo, pelo amor de Deus, vamos parar de emagrecer, mulherada. Falando especificamente da mulher gorda, das pessoas gordas, eu acho que o gordo ele é visto muito como um perdedor. Total, loser. Quando a gente fala Claro. de racismo, as pessoas entendem que isso é uma coisa séria, que é um crime, a misoginia, ok, mas quando se fala de gordofobia, muita gente fala, mas a pessoa podia ir lá malhar, fechar a boca, falta de força de tomar vergonha na vontade. cara. Como se fosse apenas uma escolha, Apenas né? uma escolha. E é muito sério essa questão. Ela tinha todo esse discurso de empoderamento dos corpos gordos. Minha gente, eu não tô vindo aqui pra fazer gordofobia ou criticar a pessoa gorda, não. Tem muita gente que é gordinha e é linda, mulher gordinha, linda, maravilhosa. Mas a gente tem que olhar pela ótica da saúde, né? A gente sabe que uma pessoa extremamente magra não tá saudável, assim como uma pessoa extremamente gorda. Obesidade é doença e uma das doenças que mais matam ao redor do mundo todo. Então tem que se cuidar, tem que tomar cuidado com todos os extremos. Ser magro demais, ser gordo demais, tudo que é demais, gente, faz mal. Se ela se aceitasse do jeito que ela tá, se ela realmente gostasse da maneira com que ela era, tá tudo certo, a vida é dela. Mas o problema é que isso daí, minha gente, era só um discurso pra lacrar e militar. Era só pra cumprir a agendazinha dela ali. Gabi deu uma sumidinha ano passado, minha gente, sumiu, né? Reapareceu depois magérrima em suas redes sociais. A mulher perdeu 35 quilos até fevereiro, agora ela deve ter perdido mais peso, porque ela tá mais magrela ainda. Olha só a cara dela, que parece que fez uma demonização facial, embora ela nega que tenha feito, mas pra mim fez sim, que tá toda estranhona, né? E aí, minha gente,
deslacrou, porque agora ela tá dizendo que ela tá magra por questões de saúde. Mas ela dizia que ela é extremamente saudável antes. Deslacrou também, né, Gabizona? Deslacrou, tá magrinha, vive desfilando de biquininho. Agora as fotos dela é tudo de fora, com as coisas de fora, minha gente. Mais uma lacradora que deslacrou com sucesso. Bom, minha gente, de todas essas lacradoras que deslacraram, qual você acha que foi a história mais bizarra, mais curiosa de todos? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Uma boa noite para todo mundo, que Jesus abençoe você, sua casa e a sua família. Meu beijo e até amanhã.